Eu tô aqui para conversar com vocês sobre um livro que me comoveu, me divertiu, me emocionou muito. Eu falei, eu tenho que falar, né? Poeta Chileno se chama o livro, já ouviu? Alejandro Zambra é o autor, um autor chileno. O Alejandro Zambra, eu posso dizer que é um dos meus autores prediletos, assim. Ele não tem nem 50 anos, mas é o autor predileto de muita gente aí. Ele já foi traduzido em mais de 20 países. E eu acho que é uma das vozes mais instigantes da nossa literatura, é uma voz vibrante da nossa literatura que consegue ser inventivo na forma, né? Porque ele tem muitos livros que tratam de narrativas curtas ou de novos pactos, novas possibilidades de leitura, sabe? Tem um livro, inclusive, que se chama Múltiplas Escolhas, que é feito por questões para o leitor responder. Então, perceba que ele faz um exercício estilístico muito interessante, né? E aí, o poeta chileno, esse livro, podia virar filme, inclusive, ele entra na comunidade literária de Santiago, no Chile, e mostra os seus poetas. Se você não sabe, o Chile é conhecido, as pessoas têm orgulho, os chilenos têm orgulho do país ser um país da poesia. Olha só o Pablo Neruda, né? Então, a gente entra na história desses poetas pela cidade. E a partir do quê? A partir de quem? A partir de um personagem que se chama Gonçalo. Então o Gonçalo é um jovem candidato a poeta que também quer estudar literatura e a partir da história dele a gente vai entrando no mundo da literatura. É um menino que também tenta conquistar o seu grande amor, é um menino que tem dúvidas, então você acompanha. Até que ele entra numa relação e dentro dessa relação ele conhece o Vicente, o seu enteado, na época de 6 anos. Então, padrasto e enteado. A gente começa a acompanhar a vida e o crescimento desses dois personagens. E não é que o Vicente também se apaixona por literatura, que é o enteado? Olha que legal. Bom, todas essas histórias vão se cruzando, são dramas reais, inclusive dos poetas que a gente vai conhecendo, dramas reais dessas pessoas desses personagens principais, o que faz a gente entender e fazer esse trânsito entre a vida e a literatura, a vida e a arte, o poeta e a vida dele. É muito interessante. E como é que a gente sabe de tudo isso? Porque tem uma personagem importante, que é uma jornalista americana que está fazendo um ensaio sobre os poetas chilenos. Então, essa pesquisa dela faz com que ela vá a festas, faz com que ela faça entrevistas, então a gente também vai conhecendo os chilenos a partir de olhar de uma estrangeira, que isso também é interessante no livro. Um ponto muito importante que me chamou a atenção em tudo isso é esse narrador. O narrador do livro é alguém que você gostaria de ser amigo, porque ele sabe contar, ele sabe ser bem-humorado, comovente, às vezes complacente com os personagens. Ele não tem exatamente um julgamento em relação às situações, mas ele tem uma lucidez, né? O próprio escritor, o Alejandro Zambra, diz que esse narrador dele é um narrador que quando ele percebe que o convidado, ele é tipo um anfitrião, né? Que quando percebe que o convidado tá saindo da sala, sabe o que ele faz? Ele fala, toma mais uma taça de vinho, vira a história, conta mais uma coisa. E o Zambra faz isso com a gente, faz muito bem. Se você gostou da dica e gostou da dica do Zambra, tem um outro lançamento aí que é uma dobradinha. Ficção 2006 a 2014. Olha só, a obra de ficção do Alejandro Zambra, lançada num livrão só, pela Companhia das Letras. Dentro desse livro, você tem tanto os contos quanto os romances. E também mais contos, outros contos que não tinham sido publicados a primeira vez. É isso. Olha que bonito isso. Eu vi uma entrevista do Zambra que ele diz o seguinte, que ele deseja, na escrita dele, uma simplicidade absoluta sem sacrificar a complexidade. E ele faz isso, porque a gente mergulha em questões de machismo, de paternidade, da vocação pela poesia, do que é ser chileno. É tão bom a gente também poder passear pelo Chile, a comida do Chile está muito presente. Então é uma imersão comovente, encantadora. Poeta chileno, a nossa dica para vocês.